caneta, né? Aqui tem uma borracha, se a pessoa que usou quiser apagar. Aqui tem um bloquinho de nota autoadesiva. Aqui eu tenho como adicionar uma imagem, tá? Vamos supor que você tenha uma foto no seu computador, igual como eu coloquei aqui uma foto, ó. Você pode colocar uma foto sua ou tirar uma foto na hora e colocar o que tem por trás do seu nome, tá bom? Aqui, se você tiver com dificuldade para escrever com essa canetinha, tem um texto, ó, uma caixa de texto que você clica e você vai poder escrever usando uma caixa de texto. Ó. Hoje, e aí você vai escrevendo usando a caixa de texto, ok? Então aqui é um texto para escrever. E aqui para você adicionar a sua foto, você clicou. Aí você vai fazer o upload tanto no seu computador, que você pode procurar, ou você também pode trazer imagens do Google, enfim, tá? Então eu gostaria que a gente fizesse isso, essa dinâmica, né? Que a gente contasse um pouquinho o que tem por trás do nosso nome, que história tem por trás do nosso nome, até para a gente se conhecer, é o nosso primeiro encontro, né? Vamos ter outros aí pela frente. E aí, lembrando que vocês podem usar outras páginas, tá? E quem tiver, onde avançam as páginas, aqui em cima, ó, tá vendo? A setinha, é só clicar para a lateral. Isso. Aí clica para a lateral. Não vale apagar o que já tinha, tá? Porque senão você apaga a configuração. Só clica e escreve. Não apaga o do colega, não. Não coloque limpar, porque senão você vai apagar tudo, tá? Então não clique nesse aqui, por favor. Se comporte. Olha, a Naldejane já vi que está escrevendo ali. Podem aproveitar, usem a criatividade de vocês, tá? E aí você vai dizer por que você recebeu esse nome, ou se você sabe o significado do seu nome. Enfim, por exemplo, o meu nome é Luciana, né? O meu nome, ele foi por uma história meio curiosa. A minha mãe, ela se chama Áurea Lúcia, e a minha tia se chama Ana. E naquela época, ali para a década de 80, eles estavam uma história de anticoncepcionais de farinha. Não sei se vocês ouviram falar disso, que a pessoa achava que estava tomando, né, um anticoncepcional e, na verdade, não tinha ali os efeitos de um anticoncepcional. E eu sou fruto dessa época, porque a minha tia deu os anticoncepcionais para minha mãe tomar, só que a minha mãe, achando que não ia ter filhos, né, lá vem a Luciana. E aí, nessa história, ela falou assim, então, nós duas somos responsáveis por ela. A Lúcia e a Ana. E, assim, é um nome que eu acho bastante bonito, apesar da situação meio que inusitada, né? Porque o nome Luciana, ele quer dizer luz e alegria, né? A junção de Ana com Lu, né? E eu acho muito bacana o significado do meu nome. Então, essa é a minha história, tá bom? Aí aqui colocou, meu nome é uma homenagem ao pai do meu avô. Foi a Nadjane que colocou? Quem foi? Pode ligar o microfone e falar, tá? É um momento de interação nosso. Fui eu. Luiz. Fala, Luiz. Luiz era meu pai e meu avô era, na realidade não era Carlos, era Charles, né, que ele era barbadiano. E foi assim um período que meu pai estava separado da minha mãe e a mamãe colocou o nome, o nome do meu pai e o do meu avô, Luiz, né? Um nome que combina de fato com a minha personalidade, sereno, tranquilo, tem tudo a ver com Luiz. Também foi um grande rei na Europa, já falei isso, né? E alguém lembrou que
não era boa coisa. Luiz Napoleão Bonaparte, Luiz XV, Luiz XVI, só gente boa, né? Luiz Gonzaga, todo Luiz é tranquilo, né? É uma característica que o Luiz carrega consigo. Fico feliz que eu, no meu nome assim, a minha ancestralidade, né? Luiz, eu vou te fazer um desafio agora, de tu tirar uma foto tua aqui no Jamboard e já colocar aí pertinho do teu nome. Tá? É um desafio. Tu vais vir aqui, né? Adicionar a imagem, tá? Aí tu vai clicar e tu vai selecionar a câmera. Aí tu vai tirar a tua foto e postar, tá bom? Onde é que tá adicionar a imagem aqui? Bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Adicionar a imagem. Na lateral esquerda. Na metade dos elementos que tem para selecionar. Deixa eu ver. Bem aqui. Aqui. Isso. Aí tem câmera, vai aparecer câmera, já se posiciona bem bonita aí na câmera, tira uma foto e posta. Seria. Oi? Bora ver, peraí. Ainda tá na primeira página, tá vindo, ó, olha aí. Agora só faz diminuir nas lateraisinhas, arruma ali do ladinho do teu nome. Muito bem. Excelente. E aí eu queria que cada um fizesse isso, tá bom? Do lado da sua história, né? Da sua história de nome, né? O que você tem por trás do seu nome, tá bom? Então, vamos ver aqui o próximo. Quem é que está aqui? Pertinho do Luiz. Professora Luiziane, olha ali, ó, gatíssima. Professora Luiziane, conte-nos a sua história. Foi um nome escolhido pelo meu pai. Uhum. E era um nome que ele achava muito interessante, achou bonito, e foi... E minha mãe concordou, né? Uhum. Meu nome, realmente. Então, essa é a história dele. Mas tem o Socorro, né? Uhum. O Socorro, na verdade, aí já é uma questão de homenagem para a Santa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque minha mãe dizia que eu vivia com a vela na mão. Então, quando meu pai foi me registrar, colocou Luiziane do Socorro. Uhum. Legal. Luciana, teu nome não era para ser Luciana, era para ser Falha Nossa. Falha. Graças a Deus que elas não colocaram isso. Ótimo, bora pro próximo aqui. Tá ficando legal esse nosso caderno. Olha, eu tenho aqui a Ana Lúcia. Vai lá, Aninha. Deixa eu só te desvirar, posso? Pronto, desvirei a Aninha. Pode, porque eu não consegui, gente. Que maravilha, Lu, eu não conhecia, olha só. A história é essa que eu coloquei aí, somos 3 Anas. Uhum. E todas como nasceram na maternidade Ana Néria, e ficou Ana Lúcia, Ana Cláudia e Ana Núbia. Olha, bacana. Todas alegria, né? Todas as Aninhas são alegria. E a Ana é bem parecido com o meu, né? Com o meu nome, só que é o contrário. É o inverso. Exato. Alegria e luz. Muito bem, Aninha. Bora para o próximo aqui. Olha, a Naldejane está arrasando aqui já na ferramenta. Vai lá, Naldejane, conta aí pra gente. Pode ligar o microfone, tá? Liga o microfone e fala aqui. Isso, ligou. Assim, eu não conheço a origem do meu nome, porque foi minha madrinha de batismo, colocou, né? Então,
quando eu acho que eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, ela faleceu. Então, assim, a minha mãe também nunca teve uma explicação o porquê do nome, né? Mas é um nome que eu gosto muito, por ser muito diferente. É, bem diferente mesmo. É bom, né, ter nome diferente também, né? É. Aí, já as minhas filhas, eu já peguei o Na da frente e o Né. E acrescentei o A no meio. Aí eu criei Naane. Olha. Aí da outra foi Naate. As duas têm os 2 As no meio. Aí já foi uma junção, já é uma outra origem, assim, bem diferente também, Naane e Naate. E tu sabes que o teu nome Jane, ele tem, porque ele é um nome composto, Naldejane, né? Eu acredito que sim, eu acho assim, ele muito diferente. Tem gente que chama Laudejane, né? Eu já vi algumas pessoas Laudejane, assim, Naldejane, eu só conheço uma pessoa. Como era o nome da tua madrinha, professora? Laudejane. O nome da tua madrinha? Madrinha? Sim. Crispina. Eita, melhor nome. Totalmente diferente. E olha que o Jane quer dizer agraciada por Deus. Então, teu nome faz uma junção, Naldejane, né? Eu nasci no dia 12 de outubro. Olha só que legal. Ele comigo. Luiz, você e Luiz fazem aniversário no mesmo dia. Que maravilha. Legal. Vamos comemorar, professor. Né? Dia 12, já sabe, Luiz. Leva o bolo, que a Naldejane vai ser nossa convidada lá na EJA. Não, mas a escola dela é a última no Rio Negro, né, Naldo? Mas o senhor precisa conhecer. Vai lá agora, tá? Legal. Show. É uma oportunidade de nós conhecermos a senhora. Exato. Ele só chegou até os Cuieiras, nos 3 Unidos. Olha aí. Não é? Será por quê, Luiz? Porque me tiraram da formação do DDPM. Agora que voltou, tem a chance de chegar até lá. Pois é. Mas é melhor ir de estrada do que de barco, que é mais... Qual é o nome da escola, Naldejane, que você é? Francisco Diogo. Fica bem próximo de Novo Airão. Olha, legal. Mais para Noivarão do que para Manaus. Vamos manter esse vínculo aqui nas formações. Quem sabe a gente vai dar uma passadinha por lá, né? Dar uma passeada nas praias. E daí vai conhecer a escola e conhecer os educandos. Quem sabe, né? Sim. Vamos acreditar que... É possível. Que é possível, exato. E aqui nós temos o Carlos. Vai lá, Carlos. Essa é a homenagem, eu sou filho, né? Antônio Carlos Freitas dos Santos. E coincidentemente o médico que fez o parto da mamãe, ele se chamava Antônio Carlos também. Então, por causa disso, a mamãe teve uma gravidez de risco. Eu nasci de 8 meses e aí ela, graças a Deus, não deu, só teve a cesariana. Então, ela resolveu fazer homenagem ao papai. Foi culpado de eu estar nascendo e de a pessoa que ajudou ela a ter o bebê, que é o Antônio Carlos. Eu sabia que tinha alguma coisa errada contigo. Carlos Luiz. Carlos Viril. Tá explicado, meu irmão. Tá explicado. O médico que fez o parto. Olha aí, essa é a história por trás do nome, né? Muito bem. Vamos lá. Aqui nós temos a Gisele. Vai lá, Gisa. Gisa? Ainda não estamos ouvindo. Agora. É o fone que dá trabalho aqui. Então, meu nome ele tem basicamente 3 significados. Eu sempre gostei muito de saber o significado, né, do meu nome.
E dependendo da época que eu procuro, eu encontro um outro significado, né? Mas assim, basicamente ele é de origem germânica. Tem a versão dela para o francês, que é Gisela, né? A variação. E também, assim, o significado primeiro que eu encontrei quando eu pesquisava, quando era mais nova, é que Gisele significa aquela que lança, né, ou que maneja a flecha com a lança com destreza, a flecha com destreza, né? Então, vem dessa destreza de manejar a lança, ou refém, né? E curioso porque quando fala de refém é que muito tempo atrás eles davam a palavra refém, era Gisele, davam crianças como refém para que as nações elas entrassem em paz, né, umas com as outras. Então se dava a criança, a Gisele, que significa refém, como um pedido de paz, né, entre as nações que estavam em guerra. E aí já vi um outro significado que era sinal de fé também, bastante tempo tinha esse outro significado, sinal de fé. Aí fiz uma busca de novo aqui hoje, agorinha, né? Aí já tem um outro significado, raio de luz. Esse aí é novo pra mim. Raio de luz. Mas assim, a mamãe não colocou esse nome porque ela achou bonito a etiologia, né, do nome, mas sim porque ela estava lendo o livro e uma das personagens se chamava Gisele e ela achou bonito e colocou. E é isso. Ótimo, que legal. Mas eu me identifico com o nome, né, com relação a essa de sinal de fé, de manejar a lança com destreza, né? Em tudo aquilo que eu faço, eu tento tentar essa destreza, né, em realizar as coisas, né? Então eu me identifico com o meu nome também. Ótimo, obrigada. Para quem não sabe, a Gisele é minha irmã, tá? Então, irmã mesmo de sangue. E aí, é interessante, né? Ela é minha irmã primogênita, né? Ela é a primogênita da mamãe. Então, na época, a mamãe pegava nomes pelos livros, né? Depois, quando chegou em mim, já era por esses outros motivos. Então, vamos seguir aqui na nossa... Ah, pronto. Teve alguém... Fala, Luiz. Tem mais além de você e da Giza? Tem o meu irmão, Márcio. Meu irmão... Eu sou a caçula. O Márcio, ele é pelo meu avô. Meu avô era Marcionilo e o meu irmão, ele se chama Marcionilo. Somos nós três. Tadinho dele. Aí chamou de Márcio. Então, eu só não ouvi a história aqui da Meire. Meire, você quer ligar o microfone, contar um pouquinho, falar aqui conosco? E da Rocicleia também, né? Ó, vamos lá, Rocicleia e Meire. Rocicleia e Meire. Deixa eu sair aqui dessa tela do Jamboard. E eu vou entrar agora no Canva novamente. Tudo isso tem a ver com a nossa temática, tá? Nada aqui que nós estamos fazendo, ele foge do propósito da nossa formação, né? Se o nosso tema é sobre currículo, né? Sobre prescrição e compreensão, então nós precisamos entender que cada sujeito ele tem uma história, ele tem um currículo ali por trás do nome dele, já começa toda uma história, um significado, uma necessidade de pesquisa para adquirir conhecimento. Então, essa é a ideia dessa dinâmica que a gente traz por trás do nome, né? Até o porquê não gosta, o porquê gosta, enfim. E aqui a gente tem o nosso objetivo, a nossa ementa de hoje. Se tiver alguma coisa no chat, vocês me sinalizem, tá? Luciana, só um pouquinho, só para a gente ainda falar um pouquinho da dinâmica, né? Porque a dinâmica, ela trabalha nomes, ela vai trabalhar, aí você está trabalhando uma competência, né? Que é a competência socioemocional.
que é trabalhar, você vai trabalhar sentimentos, emoções. Então, quando você é uma habilidade do currículo, através do nome, que você vai trabalhar o nome da criança, o nome do adolescente, o nome do adulto que trabalha contigo, e tu vai trazer uma memória, uma história, né, uma reflexão, que dá toda uma condição de um trabalho que nós vamos discutir daqui a pouco também. Excelente lembrete. Obrigada, professora. E também, porque às vezes a gente pensa assim, né, mas eu tenho que trabalhar essa competência, como que eu vou fazer, né? E tá aí um momento tranquilo, um momento que você está ali conhecendo, né, os seus educandos, um momento de que eles podem falar, podem expressar, né, suas histórias, enfim, né. Então, o nosso objetivo de hoje é reconhecer a diversidade no público da educação de jovens e adultos e suas especificidades, bem como conhecer os aspectos pedagógicos específicos dessa modalidade de ensino no âmbito do currículo. A nossa ementa parte de contextualizar a proposta da EJA, suas concepções, o público da EJA e suas diversidades e adversidades, pressupostos andragógicos e perspectivas da educação inclusiva. E o horário de duração, ele iniciou às 14 horas, a nossa ideia é finalizar às 16h30 e que nós tenhamos um período de orientação final, caso vocês achem necessário, até às 17 horas nós vamos estar aqui na sala para atendê-los, tá? Mas a nossa ideia é terminar todo o processo formativo até às 16h30. Então, peraí, ele já foi com tudo. Então agora a gente vai assistir um vídeo para quem já participou das formações do ano passado, já conhece, mas é um vídeo bem curtinho, pensando na questão do currículo, com Paulo Freire aqui, o que ele vai trazer e acrescentar para essa nossa discussão acerca do currículo, pensando ainda o educando, o contexto do qual ele vem, a origem do nome dele, as condições, né, sociais na qual ele vive. Então, vamos lá, para assistir esse vídeo aqui. As palavras geradoras devem sair dos encontros informais, dos levantamentos do universo vocabular dos educandos. Deve ter sentido existencial, falas típicas do povo, emergido em situações práticas de cada realidade. A escolha das palavras a serem trabalhadas deve considerar a riqueza de sons presentes na palavra, as dificuldades fonéticas, das menores dificuldades até as maiores dificuldades, bem como o teor prático da palavra, o qual deve promover uma pluralidade de engajamento e dimensões da palavra numa realidade social, cultural, política. A melhor palavra geradora é aquela que reúne em si maior percentagem possível dos critérios sintáticos, possibilidade ou riqueza fonêmica, grau de dificuldade fonética complexa, de manipulabilidade dos conjuntos de sinais, as sílabas, etc. A terceira fase consiste na criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar. Essas situações funcionam como desafio, situações problemas, codificadas, guardando em si elementos que serão descodificados pelos grupos com a colaboração do educador. Uma palavra geradora tanto pode englobar a situação toda, quanto pode referir-se a um dos elementos da situação. Este é o momento da elaboração de fichas roteiro. Essas fichas roteiros devem ser meros subsídios para os educadores, jamais uma prescrição rígida a que devam obedecer e seguir. Nela contém as discussões necessárias acerca das palavras geradoras selecionadas e visualizada com o apoio de uma imagem, uma situação. Visualizada a palavra dentro da situação, discute-se as situações em seus aspectos possíveis, face à vinculação semântica.
entre a palavra e o objeto que nomeia. Apresenta-se a palavra geradora para debate, análise, decodificação e visualização da palavra geradora. Visualização e não memorização. Depois do outro slide ou cartaz, apresenta-se a mesma palavra, sem objeto que nomeia. Depois a mesma palavra separada em sílabas, ou como os educandos dizem, em pedaços. Após esta etapa de reconhecimento das sílabas ou dos pedaços da palavra, passa-se a visualização das famílias fonêmicas que compõem a palavra em estudo. A fase seguinte consiste na feitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores. Essas famílias que são estudadas isoladamente, depois são apresentadas em conjunto, do que se chega à última análise, a que leva ao reconhecimento das vogais, que a decomposição do vocábulo trissilábico tijolo lhe ofereceu. Realizar leitura horizontal e vertical do que consta na lousa. O exercício oral é que de 1 a 1 vão todos fazendo a palavra com as combinações possíveis à disposição. Tatu, luta, tijolo, lajota, tito, loja, jato, juta, lote, tela, até que eles criem outros tipos de combinações. Por exemplo, tirem o i do li e juntem ao lê e formem a palavra leite. Por exemplo, precisamos lembrar que não existe analfabetismo oral, portanto o diálogo precisa ser explorado. A tarefa para casa após esses exercícios orais é que o homem possa, na primeira noite mesmo, escrever tantos vocábulos quanto possam criar, com combinações de fonemas conhecidos. Não importa que tragam vocábulos que não sejam termos, o que importa é a descoberta do mecanismo das combinações fonêmicas. Pode acontecer até chegarem no outro dia com combinações fonêmicas que nem tenham estudado ainda. O mesmo princípio apresentado para a alfabetização, utilizando um cartaz ou um slide, dialogando com a turma, propondo situações desafiadoras em torno da temática, identificando a diferença entre o caráter educacional e o caráter ideológico, pode ser utilizado para a ministração dos conteúdos curriculares. Minha ideia era criar um currículo que tivesse por base a temática do homem brasileiro, mas fui impedido em 1964. Todavia, recomendo que vocês estabeleçam um diálogo com os educandos. Em torno das palavras geradoras, podem utilizar textos simples de apoio, fazendo referência aos textos originais. Temos que lembrar que tanto educando quanto educador podem criar, ao invés de serem simples espectadores acomodados às prescrições alheias que lhes são impostas, sem o direito de discuti-las. Portanto, dialoguem, aguçem a capacidade criadora de vocês. Lembrem que a reflexão, se reflexão, conduz à prática. Olá, professor Maurício, bem-vindo. Então, vamos lá para o nosso próximo movimento. Professora Ellen, bem-vinda, professora. Nós temos ainda aqui nesse bloco de interação, né, os temas geradores que vocês consideram significativos. Nesse vídeo com o professor Paulo Freire, né, nós percebemos a importância de se trazer temáticas significativas e, a partir daquele universo vocabular, selecionar palavras geradoras, né, e dessas palavras geradoras começar o processo de alfabetização. Lembrando que a alfabetização é um conceito bem amplo, né, ele não é só a decodificação, mas ele é um entendimento de situações, de realidade social, da vida em sociedade. E dentro desse contexto, eu queria que vocês pensassem agora quais foram os temas geradores, que todos aqui são professores da EJA, né?
que vocês consideram significativos, os quais tiveram a oportunidade de trabalhar com os educandos da EJA. Aí eu queria que vocês colocassem aqui no chat mesmo, tá? Pode colocar aqui no chat as temáticas que vocês trabalharam e que vocês acham, poxa, essa daqui foi uma temática bem interessante, que eu trabalhei com o meu educando, eu trabalhei de repente sobre o trânsito, trabalhei sobre prevenção ao uso de drogas, eu trabalhei com ele sobre desemprego. Enfim, você vai pensar uma temática significativa que você já trabalhou com a sua turma e vai digitar aqui no chat, rapidinho. Podemos fazer esse movimento? Nenhum tema? Até agora ainda não vejo nenhum tema aqui no chat, mas a ideia é que a gente possa transformar essa nossa conversa de hoje, né, em um diálogo, né, em uma interação, em um aprender e um ensinar ao mesmo tempo, né? Olha, o Antônio Carlos colocou músicas dos alunos. Trabalhou a temática música, foi, Carlos? Foi, eu pedi para que eles trouxessem as letras das músicas, né? E as músicas que mais eles gostavam. Então, tinha alunos de 60 anos e tinha alunos de 20. Então, foi uma salada de músicas. Então, separei por gêneros musicais, onde a gente foi trabalhando a interpretação do texto e as palavras que eles desconheciam, né? E aí saiu de Valdir Soriano naquele tempo, a Claudinho Bochecha. Olha, legal. E a gente criou o nosso caderno de repertório musical da turma. Todas interpretando o texto e conhecendo as palavras. Então, eu pedia para eles levassem o texto para interpretar, já que eles gostavam daquela música e tal. Então, a gente foi trabalhando isso. E trouxe as minhas também para discutir com eles. Legal, Carlos. Aí a Aninha colocou aqui violência doméstica, é, Aninha? Sim, na temática, né, respeito e inclusão, foi o que mais eles solicitaram, que nós trabalhássemos violência doméstica. Eu acredito que são situações bem próximas, né? E aí tem bastante assunto para trabalhar, principalmente a Lei Maria da Penha também. Legal. Eram adolescentes, eram jovens. Bacana, Aninha. Respeito e inclusão. Quem mais gostaria aqui de sinalizar algum tema gerador, né? Algum tema que... Vamos lá, gente. Nós estamos aqui... É impressão ou agora nós só estamos nós, formadores? Luiz colocou drogas. Impressão não, é verdade. Meu Deus do céu. Cadê os colegas? Mas vamos lá, fazendo aqui. Drogas. Obrigada, Luiz. Agora eu vou seguir. Quer dizer, agora eu nem sei se eu sigo. O que eu faço? Gente, tá no YouTube essa gravação, tá? Tá acontecendo ao vivo lá no YouTube. É bom que só vai assistir quem tem o link, né, Giza? Não compartilha, deleta já esse link. Mas já compartilhei na rede colaborativa. Já mostra pra Sônia, olha, Sônia, o nosso desafio. Adeus, professores.
Bacana a gente divulgar o nosso. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos fazer nem que seja como uma vivência. Quem sabe algum colega entre, né? Isso. E é importante também a gente depois divulgar o link do canal do YouTube, né? Para consultas posteriores, né? Também. Isso, para os colegas que de repente caíram por alguma outra situação, né? Tinha uma colega que estava na rural, né? Então, exato. Então vamos lá. Um tema, Luciana, que eu vejo que a gente sempre trabalhou muito com os alunos é a questão da sustentabilidade, né? As questões ambientais, enquanto eu estava na escola, eram temáticas que recorrentemente nós trabalhávamos, né, com os alunos. Sustentabilidade, né? Essa necessidade do cuidado, né? Começar com o cuidado do ambiente da própria escola, né? Então, cuidar da sua casa para poder a gente... Essa ideia, né? Então, era uma temática que, quando eu estava na escola, como professora de EJA, era uma temática que a gente sempre... todo ano ela vinha, né? Para ser trabalhada. Entendi. Eu estou tentando compartilhar aqui para vocês verem como é que já está ficando bem bonito o nosso... apareceu para vocês? Pronto. Sim, está aparecendo. Então, a ideia aqui era que nós trouxéssemos, né, temas geradores significativos, né, no caso que foram trabalhados, e depois nós construíssemos juntos uma sequência didática possível de trabalhar diante desses temas, né, que vocês trazem. Assim como com os educandos, a ideia é que eles apresentem, né, as temáticas que são interessantes para eles, ou que está ali causando neles uma vontade de conhecer mais sobre aquilo, e que essas vontades, essas temáticas, elas possam compor o currículo, né? Que aí nós vamos para essa discussão agora do currículo, que não é algo estanque, que está ali num documento, num papel, que ele é muito mais abrangente do que isso. Então, esse momento, esse processo reflexivo que nós viemos até aqui, os temas geradores significativos, eles se dão para que nós cheguemos nessa discussão aqui que vamos tratar agora. E a discussão, deixa eu compartilhar aqui esse outro, é essa, né? O que é, de fato, o currículo e até que ponto nós conhecemos a proposta pedagógica da EJA? Então, a ideia seria que nós trabalhássemos essas duas dimensões, né? Até que ponto nós conhecemos a proposta da EJA e o que é currículo, né? E aí eu deixo para vocês falarem aí um pouquinho, já que estamos nós aqui na sala, né? O que é o currículo? O que é o currículo? Eu posso falar? Claro que sim. Currículo, eu acredito que ele é um documento de possibilidades, né? É um documento que atende a demanda do público, a demanda da escola. Ele precisa estar respaldado em outros documentos, né, oficiais, mas é um documento que eu entendo que ele é um documento construído com espaço onde eu preciso, de uma certa forma, vivenciar, né? E o currículo, principalmente, são as intencionalidades, as intenções com todos os objetivos, as questões normativas, as metodologias, eu vejo que não seja necessária, mas as sinalizações do que eu gostaria, do que eu pretendo desenvolver com naquela minha escola, com aquele público. Eu vejo que é um currículo que traz uma necessidade, uma demanda do olhar, né, intelectual, mas também
do olhar das inteligências emocionais, né, onde eu consigo visualizar aquele indivíduo como um todo, na sua formação integral, não só intelectual, mas social, político, histórico. É assim que eu vejo esse sujeito. Perfeito, Ana. Exatamente isso, né, Luciana? Então, eu vejo que o currículo é uma possibilidade da gente organizar didaticamente tudo que é desenvolvido dentro da escola. Tudo isso que você falou, né? Né? Trabalhar essa questão histórica, sociológica, né? Então, o currículo, ele é abrangente, né? O Luiz está na fila. Pode falar, Luiz. Currículo, no meu pouco conhecimento, seria a transversalidade do saber, né? Porque ele faz essa integração de tudo. Tudo que nós queremos tem que estar contido nele, né? As nossas concepções, as diferenças nas ações, tudo tem que estar contido no currículo. Ele é a espinha dorsal, é o nosso guia. A gente tem discutido muito isso. E me incomodou muito, e a Ana deve lembrar, ainda a declaração daquele professor que disse que o currículo lá na escola onde ele está trabalhando não está atendendo às suas necessidades. Ele está sentindo-se engessado. Lembra? Então tem alguma coisa aí que não deixou, não está atendendo às suas expectativas quanto ao currículo, né? Aí me fez até perguntar de que maneira esse currículo foi elaborado e por que não está atendendo aos alunos, a ele, e aquilo que está sendo cobrado dele. Ok, e a proposta pedagógica da EJA nós vamos apresentar também aqui, tá? Para a gente conversar um pouco sobre essas duas ideias, né? E aí, diante disso tudo que vocês falaram, é correto a gente afirmar que currículo é tudo que é vivenciado na escola? Sim ou não? Sim. Sim. Currículo é vida. Né? O que é vivenciado na escola é o currículo vivo. Exato, é correto sim afirmar que currículo é tudo que é vivenciado na escola, é tudo que é vivenciado na escola é currículo. Aqui, Luciana, assim, que nós temos o currículo formal, que está escrito lá no papel, nós temos o currículo real, que está lá em ação, né, o que a gente desenvolve, e ainda tem um currículo que está oculto, que tem muitas coisas que nós desenvolvemos dentro da escola, de acolhimento do aluno, de acolhimento das famílias, né, de atender as necessidades, e que não está escrito lá, né, está implicitamente ali. Exato. E aqui nós vamos ver um pouquinho o que os autores trazem, né, sobre essa temática currículo, né? Por exemplo, Oliveira, 2012, diz que o currículo ele pode ser definido como um conjunto de práticas escolares, considerando a complexidade do que é vivido na escola, bem como as redes de saberes fazeres que estão situadas fora dos muros escolares e que se fazem presentes nos cotidianos escolares levados pelos praticantes pensantes. E aí vem muito disso que a professora Luiziane acaba de dizer, do currículo oculto, né? Quando eu digo assim, praticantes pensantes, é que o trabalhador, ainda mais o jovem, ainda mais o adulto, que ele tem muita experiência, ele tem muito conteúdo nesse indivíduo, que é trazido para o âmbito escolar, que é currículo, né? E esse currículo, ele precisa ser trazido à baila na escola, mas ele só vai ser trazido no contexto escolar se for explorado por meio do diálogo, por meio de uma prática, né, dialógica ali, onde eu escuto o educando, onde eu percebo o que ele traz, né, o que ele vive, as complexidades que estão para além do muro, né, estão dentro, mas também estão fora, nesse cotidiano. E aqui nós temos uma ideia também, porque quando o Luiz falou, né, que o professor disse que se sente engessado, é que nós vamos perceber aqui, igual como Cavalcante, 2017, que
que muitas vezes os currículos, eles ainda tendem a serem trazidos para o contexto escolar numa perspectiva muito rígida, muito do que está prescrito, eu tenho que aplicar. Então, o professor, ele se sente como na época do Mobral. E aí, como que era o Mobral? Olha só, como que Cavalcante disse que era o Mobral. O método é antidialógico. Se eu vou só prescrever, eu vou trabalhar numa contramão do que a gente entende por currículo, que é uma conversa, é um diálogo, onde os elementos vão aparecer. Então, no Mobral, o método é antidialógico, ele parte de objetivos previamente definidos, como certos, né, que era lá o Mobral central. Para aplicar o método, materiais didáticos foram elaborados, o material didático era confeccionado por uma equipe central para ser utilizado em todo o território brasileiro. Ele era composto de 20 cartazes, onde estava representada a gravura relacionada com a palavra geradora. Estes cartazes eram complementados por cartões, onde estavam impressas as palavras geradoras, sem a gravura que as representasse. Acompanhava ainda os quadros da descoberta, elaborados com as famílias silábicas de cada palavra geradora. O aluno recebia também a cartilha ou livro de leitura, os livros de exercício de linguagem e de matemática, complementados pelo jornal e livros-textos. O alfabetizador recebia o manual do professor, que devia ser seguido à risca. O currículo consistia em pacotes prontos que deveriam ser seguidos sem questionamentos pelo professor. Então, nós precisamos entender que essa ideia de prescrever, essa ideia de engessar, ela é muito comum e muito presente, sim, no currículo, nessa discussão sobre currículo. Quando nós trouxemos aquele vídeo inicial do Aprendendo com Paulo Freire, é mais nessa perspectiva de dizer que não, embora se tenha um norte, se tenha uma ideia de como você vai caminhar, você não pode nunca se sentir engessado, você nunca pode se sentir que, não, eu tenho que seguir dessa forma. Você vai entender que a sociedade, a escola, o contexto onde você está lecionando, ele é dialético, né? E como ele é dialético, ele movimenta, ele não é estanque. Então, você precisa conhecer um pouquinho desse aspecto histórico aqui trazido, né, da questão do Mobral, que Cavalcante sinaliza, e ficar refletindo, será que eu estou caminhando mais próximo desse modelo antidialógico, ou eu estou caminhando mais próximo de um modelo dialógico com os meus educandos, né? E aí, entender sempre que currículo, ele não é neutro, ele não é inocente, ele não é uma transmissão desinteressada, né? O currículo, ele tem um elemento também muito de... Vocês viram lá no vídeo o Freire dizendo, né? Em 1964, eu não pude dar continuidade, porque eu queria trabalhar o sujeito brasileiro e eu não pude fazer isso. Então, vai ter vezes, e nós vamos encontrar no nosso movimento educacional, nas nossas práticas educacionais, momentos em que nós não vamos conseguir fazer exatamente as discussões que nós gostaríamos de fazer, trazer elementos que nós gostaríamos de trazer para a sala de aula. E aí nós vamos ter que agir como os autores falam, né, nas brechas, né, nas possibilidades que vão sendo abertas para a gente discutir esses elementos. E aí a gente vai enxergar agora aqui um pouquinho sobre o currículo e a proposta pedagógica da EJA. O que tem lá na proposta pedagógica da EJA, pensando esses sentidos, né, de currículo? Então, lá na proposta a gente percebe que a etapa atendida é o ensino fundamental. Olha que interessante, a concepção filosófica é dialética. E se é dialética, eu posso e devo trabalhar nessa perspectiva de movimento. A concepção pedagógica é de uma abordagem sociocultural, onde os indivíduos têm essa bagagem, né, para acrescentar no processo.
A concepção de avaliação é uma concepção de avaliação progressista, onde se trabalha a recuperação paralela, inclusive vai ser tema de uma formação nossa, esses conceitos de avaliação, né? A concepção dos sujeitos, os sujeitos na proposta da EJA, da CEMED, eles trazem que eles são sujeitos históricos, com trajetórias diferenciadas, utilizadas como promotoras do processo de ensino e de aprendizagem. Então, o fato de você conhecer o seu educando, buscar elementos dos sujeitos para as suas aulas, você está caminhando de acordo com o que também preconiza a proposta da EJA. Aspectos da estrutura curricular pautado em habilidades e competências a serem desenvolvidos por meio da contextualização, do conhecimento e da interdisciplinaridade. Então, eu preciso compreender o conceito de currículo, mas eu também preciso entender que a história de vida dos sujeitos, ela faz parte desse rol de conhecimentos, né? Então, a organização, como é que está aqui, primeiro segmento em 3 anos, né, 800 horas, 200 dias letivos, que corresponde à primeira, segunda e terceira fase, e o segundo segmento em 2 anos, 2.000 horas, 200 dias letivos, que corresponde à quarta e à quinta fase. Todo o currículo, ele precisa ser embasado em alguns documentos oficiais, tá? Então, ele é constituído de elementos da realidade e ele também é constituído de elementos oficiais. Então, a LDB, o Referencial Curricular Amazonense, a BNCC, todos esses elementos oficiais, eles integram o currículo. No caso da EJA, ele está muito similar ao currículo do fundamental do ensino regular, né? Então, aqui a gente já traz a necessidade de que ele precisa de uma revisitação, ele precisa de um novo olhar, para que ele realmente possa estar de acordo com o Estatuto do Idoso, com as resoluções próprias para a educação de jovens e adultos, conforme está aí na tela. E pensando tudo isso, né, é a ideia de que o currículo escolar da EJA e na EJA, ele deve estar para além do currículo oficial. Isso a gente tem que ter muito claro, porque devendo ser organizado considerando as vozes dos sujeitos, estudantes e professores, o contexto em que estão inseridos, as comunidades em que vivem, as práticas culturais e sociais com que eles têm contato em suas comunidades, suas motivações, suas expectativas em relação à escola. Então, o currículo ele precisa estar muito articulado à vida. E, às vezes, quando eu pego simplesmente um papel, um bloco, e digo, não, agora é hora disso, e aquilo não tem sentido, não tem significado, não tem relação com a vida do indivíduo que se educa, cada vez mais nós vamos ter evasão escolar, cada vez mais nós vamos ter reprovação, porque aquilo não faz sentido, e tudo que não faz sentido é feito no automático, e quando o indivíduo não consegue nem fazer no automático, ele vai abandonar aquilo, né, aquela instituição, aquela situação na qual ele se encontra. Então, é muito importante nós não perdermos de vista, né, essa discussão acerca de currículo, que eu preciso compreender e eu preciso ir para além do que está prescrito, tá? Para além do que vem nos documentos oficiais que eu recebo. Eu preciso conhecer esses documentos com toda certeza, mas eu preciso, para além do conhecimento e da aplicação, eu preciso fazer, enquanto educador, um processo reflexivo meu também, do que eu vou lecionar, do que eu vou trazer para o meu educando, diante de tudo isso aqui, diante de todo esse cenário que se apresenta a mim, né? E aqui nós temos, vamos ver aqui,
um desafio, né, para todos nós, que é como que nós podemos construir currículos inéditos, currículos democráticos, que extrapolem as propostas curriculares oficiais, porque se eu já venho com tudo pronto, o que eu vou ter de ineditismo ali? Nada, né? Então, o nosso grande desafio enquanto educador é como que eu, educador, diante do que a BNCC me traz, diante do que o referencial curricular amazonense me apresenta, diante do que a proposta curricular da EJA específica ali, com todos os conteúdos descritos em cada bimestre me traz, como que eu vou construir na sala de aula um currículo inédito, com aquela turma, pensando aqueles educandos, seus desafios, suas situações práticas, né? E aí eu já passo a bola para a professora Luiziane, para ela trazer aqui uma ideia para a gente de atividade prática também a ser desenvolvida nesse contexto, tá bom? Professora Luiziane. Luciana, né? O desafio da gente desenvolver um currículo que seja com uma proposta pedagógica inédita, desafiadora, que extrapolem, né, o currículo oficial, é eu conhecer o meu aluno, saber quem é esse sujeito que eu trabalho, sua história, e a partir daí eu vou proporcionar condições para que ele se sinta acolhido pela escola, né, que o que ele está estudando faça sentido para a vida dele, né, e eu vejo que esse é um ponto, e aí eu vejo o quanto que é importante a escola, quem faz parte da escola, ouvir esse aluno, né? Ele se sentir ouvido. E aí a gente vai ter esse currículo extrapolado, né? Além desse currículo oficial. E aí, para a gente ter essa possibilidade, né, de desenvolver esse currículo que extrapola e que faz parte, né, dessa prescrição aí da prática e tudo mais, a gente trouxe o Círculo de Leitura, que é um projeto que a Gerência de Educação de Jovens e Adultos desenvolve há 11 anos. Né? Eu tive a oportunidade de participar do primeiro ano, em 2011, foi meu último ano como assessora pedagógica, e tive a oportunidade de acompanhar as escolas da DDZ-OERT que trabalhavam com EJA. Nós tínhamos 23 escolas, e nós tivemos a oportunidade de participar com as nossas escolas para concorrer a esse projeto, né? E ele tem como objetivo desenvolver a aprendizagem leitora, a escrita interpretativa, na perspectiva da interdisciplinaridade e na aquisição das habilidades e das competências ao longo da vida. Né? E uma coisa que era bem interessante na época que nós fazíamos para desenvolver o projeto eram as caravanas literárias, levar a música, ao teatro, ao mesmo tempo que nós levávamos pessoas convidadas da caravana, nós planejávamos junto com a escola apresentações dos alunos e das turmas, né? Promovíamos rodas de leitura, né? Planejávamos juntos com os pedagogos, então eram oportunidades significativas de desenvolver a leitura e a escrita para o projeto. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano com o projeto. E ao longo desses anos a gente tem acompanhado, né? Eu e a Adriana estava com o primeiro segmento e eu como coordenadora na articulação, a gente acompanhando aí o projeto, né? E a metodologia do projeto é bem interessante porque ela vai exatamente trabalhar seleção, né? O professor vai selecionar gêneros para desenvolver com a sua turma, vai criar momentos junto com a turma, tem um passo a passo, né, para trabalhar, para desenvolver e preparar essas rodas de produção, né? E aí tem um momento que o aluno leva para a escola, socializa com a turma, depois o professor
o aluno produz sozinho, o professor faz a correção e eles vão montando, né, o caderno de cada turma, e aí vão ter ali todas as atividades daquela turma, e dentro da escola eles fazem uma seleção dos melhores trabalhos para escreverem. E depois eles vão concorrer com todas as... Aí tem a seletiva da DDZ, e depois para chegar na seletiva final. Então, tem toda uma proposta para desenvolver. E aí o professor tem essa possibilidade de trabalhar todas as áreas, né, porque ela tem essa perspectiva interdisciplinar, ela traz uma proposta dialógica, né, de discussão, de leitura e com os alunos. E aí a gente tem aqui uma proposta, eu acho que a gente tem na sequência que já está o vídeo. E aí a gente, aqui tem uma interação, né, que a gente queria ver com os nossos professores, há quanto tempo ele trabalhava com o projeto, né, ciclo de leitura, quantas produções, falar um pouco dessa experiência, do desenvolvimento desses projetos, quais são e aí nós estávamos discutindo sobre essa questão dos pontos positivos, das fragilidades, e criarmos pílulas do conhecimento, né, Gisele, para que a gente pudesse auxiliar, né, mas isso a gente vai só conseguir descobrir hoje à noite. Isso mesmo, professora. Aí nós estávamos com uma proposta de criar uma sequência didática a partir, né, de um poema ou de um texto narrativo, abrir aqui o Jamboard e fazer isso com eles, é a proposta da nossa interação. E depois tem aqui que era essa ideia, né, de planejar, escrever e reescrever o texto, que a metodologia do projeto de leitura, ela traz, né, o professor planeja, trabalha os textos, escreve, reescreve com os alunos, e isso tudo de forma manuscrita, né, que ela tem como objetivo trabalhar os aspectos gramaticais, vai trabalhar, né, todo esse processo com os alunos. E nós trouxemos uma proposta aqui, né, de uma sequência didática para a gente dialogar com os professores, porque o projeto, ele dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo de como fazer, né? E aqui a gente trouxe uma proposta para apresentar para os professores de como, passo a passo, de como eles fariam, né, essa sequência didática, né, para desenvolver o projeto. E aí a gente ia aproveitar para complementar, mas o primeiro passo é apresentar a proposta, planejar, organizar as atividades junto com os alunos, com os educandos, e combinar as regras de como nós faríamos. Nós vamos fazer uma exposição, nós vamos criar um blog, nós vamos divulgar como, aonde, além de inscrever o nosso projeto, além de escrever no projeto de leitura e escrita, né? O que nós vamos produzir nesse percurso? Nós vamos criar um mural e divulgar na escola? Esses poderiam ser os combinados com os professores, né? Que é importante a gente divulgar o que nós escrevemos, né? Porque senão a gente fica como... a gente vai tendo, ao longo da vida, a gente vai ficando com vergonha de publicar o que nós fazemos, né? E a gente, às vezes, faz coisas tão legais e a gente não faz isso, né? Nós, enquanto professores. Então, o segundo momento, a partir do conhecimento prévio dos educandos, investigar o que os educandos sabem sobre o tema, sobre o gênero a ser trabalhado. Então, de acordo com um tema que eles poderiam trabalhar, por exemplo, memórias, né? Que memórias nós vamos trabalhar? Qual o gênero que a gente vai usar para falar sobre as memórias, né? E a gente trouxe uma proposta de trabalhar o poema sonoro, né? Que daqui a pouco a gente vai ouvir. E aí a gente vai fazer a ampliação do repertório. O que é a ampliação do repertório, né, gente? Nós vamos fazer pesquisa sobre o tema que nós escolhemos. Vamos favorecer o contato com o gênero a ser trabalhado, vamos investigar um pouco sobre eles.
Vamos fazer a produção textual inicial, vamos avaliar o que o educando já sabe e quais os aspectos do gênero que ele ainda não conhece, com a finalidade de identificar os pontos que precisam ser trabalhados, a comparar a produção inicial com o texto produzido no final e avaliar os avanços conseguidos, né? Então, a gente tem aí algumas propostas, né, para a gente ir trabalhando, que é um trabalho que ele é demorado, ele não é uma coisa que eu vou fazer num dia e eu vou terminar, não, ele é um processo, né? Tanto que o projeto de leitura, Círculo de Leitura e Escrita, ele foi lançado agora, início de março, e ele vai começar o processo de exposição e de inscrição em agosto, e vai ser concluído em novembro. Então, ele é um processo, né, que demora, é um processo para ser trabalhado ao longo do ano com a turma. E aí nós temos a organização e a sistematização desse conhecimento, né, de toda essa pesquisa que foi feita, refletir sobre os usos e funções do gênero em questão na nossa sociedade, identificar os elementos da situação da produção, quem escreve, para quem lê, né, com que finalidade, para circular em que espaços, que é aquilo que eu coloquei inicialmente, né, destacar os elementos e marcas linguísticas, características do gênero, exemplo, né, as expressões, as expressões articuladoras, né, classe de palavras usado, tempo verbal, discurso direto ou indireto, né, para quem que eu escrevo, e dependendo para quem eu escrevo, eu vou precisar usar aí um discurso, né, e vou articular aí bem as expressões. E aí nós temos o sexto passo, que é a busca de informações, né, sobre o tema que será abordado no texto a ser produzido. Então, não dá para a gente escrever sem pesquisa, sem leitura, né, sem uma reflexão. E o 7 são as atividades de preparação para a escrita, instrumentalizar e preparar o aluno para essa escrita final. Ainda tem mais. E aí nós temos, né, a produção coletiva, que eu vejo que depois de tudo isso que eles fizeram, todo esse levantamento, toda essa pesquisa, discussão, né, a gente vai para uma produção coletiva, né, que é o ensaio geral com o objetivo de ajudar os educandos a transpor o discurso oral para o escrito. Então, o professor vai ali junto com a turma, criar a primeira produção, e depois vão apontar os problemas do texto e meios para superá-los, né? Quais são as dificuldades, e depois a gente vai, por último, para uma produção individual, produzir um texto a partir das informações coletadas nas pesquisas e dos conhecimentos aprendidos sobre os aspectos próprios do gênero. E aí nós temos a revisão e a escrita, e aprimorar o texto produzido, né? Para isso, nós trouxemos aqui é toda uma orientação, né, de como eu monto uma sequência, e aqui a gente trouxe um modelinho mais prático, né, o professor, uma proposta, não um modelo, uma proposta, né, gente, que é uma indicação de textos, né, que textos são mais adequados para eu trabalhar com os alunos. A gente vai trabalhar com fábulas que são mais interessantes, chamam mais atenção, contos populares, né, e textos curtos. E aí nós vamos trabalhar a apresentação dos elementos da narrativa, quem é o narrador, personagem, tempo, espaço, né, fazer toda essa discussão do texto narrativo, certo? Depois nós vamos para a estrutura do texto, né, do texto narrativo, situação inicial, o conflito que o texto traz, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho do texto, né? E depois nós temos a produção das partes do texto narrativo com o auxílio do professor, né? Depois nós temos uma produção completa, a apresentação das produções, e por último nós temos aí as publicações, né, que aí o professor vai escolher onde vai fazer isso junto com a turma. Aqui a gente fez algumas sugestões.
E aí nós trouxemos uma história sonora, né? Obrigado, Michele. Bom dia a todos e a todas. Esta pequena história foi contada por meus bisavós, que contaram meus avós, que por sua vez recontaram aos meus pais, que me contaram de novo. Agora, a conto a você. Não vou falar muito, porque esta é uma história comprida de não acabar nunca. Eu vou ficar mais no começo dela. Se quiser, depois você pode contar a alguém. Era um tempo em que Alvorada do Norte era uma cidade pequena e próspera. Vivia seus dias de trabalho e mansidão alternados. Como se alternam os dias e as noites, o sol e a lua, a chuva e o vento. O que aconteceu é que naquele belo dia, a cidadezinha amanheceu de um jeito um tanto diferente. Uns minutinhos antes das dezenas de galos soltarem seus cocoricós costumeiros, as pessoas da minha cidade, ainda abraçadas a seus travesseiros, ouviram algo diferente adentrando por portas, janelas ainda fechadas. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Mais ou menos no ritmo de um leve susto e do escuro se encontrar com o claro daquela manhã, os alvoradenses foram se dando conta do que acontecia. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Vou contar logo porque não é fácil de explicar. Pelas ruas poucas da cidade, passava naquele dia uma aparição, miragem, encomenda, um presente dos deuses. Era um jovem cantador. Digo isso porque me contaram que ele tinha movimentos harmoniosos e de dançarino, e gestos ágeis de ginasta. Nada trazia a não ser uma pequena viola pendurada no cinto e mais alguns guizos e chocalho. Ah, e um pandeiro, que fazia um tum-tum de pulsantes corações. Andorinha no coqueiro, sabiá na beira-mar. Andorinha vai e volta, meu amor não quer voltar. O céu troca a roupa do mundo. O que mais sei do que me foi dito é que ele apenas falava bem falado, cantava pelo ar palavras bem bonitas que deixavam todo mundo encantado, curioso, incomodado. Umas pessoas riam, outras se embeveciam, e ainda outras experimentavam emoções pouco sentidas. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora o meu. Sei que houve gente que chorou, tocados por uma tristezinha boba ou uma saudade imensa. Disseram-me que ele tinha um rosto desenhado com estrelas, e quem o visse de perto ou de longe não sabia defini-lo bem. Anjo da guarda? Um saltimbanco? Um príncipe encantado? Sei lá. No seu caminhar pela cidade afora, não faltava o que dizer. Logo que alguém abria a janela, soltava: se a vida é passageira, é melhor escolher bem o motorista. Menina, minha menina, faz favor de entrar na roda. Cante um verso bem bonito, diga adeus e vá embora. E sempre tinha alguém mais abusado que respondia: menino lindo, por que me olhas?
Se me conheces, por que não me namoras? Vez por outra, ele surpreendia seu cantar misturando com um achado pelo caminho. Rodopiando e declamando, cheirava solenemente a uma flor e a entregava ao seu ouvinte, especialmente se fosse uma bela garota, como um adereço. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de um alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Eu só sei que ele andou e voltou várias vezes pelas ruelas principais, entoando com cerimônia de gesto e voz algumas preciosas palavras que tocaram de perto o sentimento das crianças, dos jovens e dos adultos. Com os toques do pandeiro, ia dizendo: quer ver a foca feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palma? É dar a ela uma sardinha. E mais: vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vento vai ventar. Ou ainda, o homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. E depois, sem passe de mágica, nem mais nem menos, sem dizer adeus a ninguém, ele foi embora. Adeus, amor, eu vou partir. Ouço ao longe um clarim, mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim. Desapareceu pelo zigue-zague das estrelas, com seu maracatu de corpo. Acho que ele foi encantar outros corações em outros lugares. Depois, pelo que sei, aos poucos, todo mundo de Alvorada foi retomando sua vidinha, seus afazeres. Botar o café no fogo, atrelar o cavalo na carroça, escovar os dentes, tirar o bicho do pé. Só sei que todo mundo ficou pensando e pensando naquilo o dia inteiro, e por muito tempo mais. E digo ainda, nunca mais isso aconteceu. As pessoas daqui do meu lugar ficaram com saudade gigante daquela passagem desse guardador de palavras bonitas. Parece que todo mundo queria mais. Uns até acabaram descobrindo que muitas delas estão guardadas dentro dos livros. Outras delas nas histórias de algumas pessoas que sabem inventar e brincar com as palavras da vida. Mas isso é uma outra história. Vou confessar só a você que às vezes, nem sei se estou alegre ou triste, fico com meus botões cantarolando baixinho, guardando mais ideias, pendurando umas nas outras. Até se parece um pouco com essas coisas que o nosso cantador andou dizendo por aí há muito tempo atrás. Mas tem gente no meu pedaço que fala cada coisa interessante, uma melodia de palavras pungentes que eu nem acredito. É como se o tal do cantador tivesse deixado algum segredo. Até hoje, quando escuto um barulho diferente na minha rua, que já não é a mesma de outrora, seja de vento leve na folhagem, passarinho querendo fazer ninho, ou até mesmo de alegria inventada, levanto bem de mansinho e espreito da minha janela para ver o cantador de palavras bonitas passar. Antônio Gil Neto. Belíssimo, né? Com muitas possibilidades de trabalho, né? Com esse cantador de sentimentos escondidos. Obrigado, Michele. Bom dia a todos e a todas. Esta pequena história
E eu acredito que agora é o Carlos, né? O Carlos vai trazer uma reflexão sobre seu xará. Sou eu mesmo. Então, o professor Carlos, que é o outro Carlos, o professor Carlos Humberto, ele faz um conto sonoro, um poema sonoro, e é importante ressaltar, dizer que ele não é um músico profissional, mas ele é um musicalizador muito sensível, com uma sensibilidade muito grande. Então, o que seria esse conto sonoro que ele acabou de fazer, esse poema sonoro? Consiste no relato de uma história improvisada ou já existente, um poema, uma canção, onde o professor identifica uma variedade de elementos sonoros, como chuva, como trovão, latido, o miado do gato, o som do avião, o som do carro, de apitos, flautas, bonecos, fantoches, nesse caso eles usam instrumentos musicais e um boneco, né, e outras coisas mais. E além do repertório musical, né, foi inserindo o repertório musical, que podem ser expressos através do som vocal, instrumental, que é o que ele usou, corporal, pelos educandos e professores. Transforma as palavras em sons e os sons em escrita. E eles vão incluir essas sonoridades ao tema escolhido, que é o poema, a parlenda, etc. Que pode ser música, poema, história, parlenda. Nesse caso, vou fazer um aqui ao vivo, que seria Sonhador, do Nildo Cordel, que ele fala, deixa eu pegar aqui meu, nas gotas fracas da chuva, que a terra vai borrifando, faz levantar o cheiro de chuva que eu vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo o que vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Olha qualquer desenho, sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer o castelo. Lápis em torno da mão e me dou uma luva. Se faço chover, eu tenho um guarda-chuva que descolorirá. Então a gente pode inserir as sonoridades em vários textos, acrescentar músicas, acrescentar ideias e levarmos para dentro da sala de aula, improvisando ou como uma proposta metodológica. E seria isso, o poema sonoro, o conto sonoro com aplicação na EJA. Obrigado, rapidinho. Obrigada, professor Carlos. A ambos, né? A ambos os Carlos. Os Carlos fizeram os contos sonoros. Vou procurar outros Carlos que também fazem. Maravilhoso. E hoje a gente começou o nosso encontro falando de nomes, né? Então, tudo a ver. Então, agora a gente traz aqui as nossas considerações finais, né? Perguntando de vocês o que vocês acharam desse encontro aqui, nossos colegas. Vocês podem falar, fiquem à vontade, liga o microfone, destaca algum ponto da formação, algo que você gostaria de falar um pouquinho aqui. Vamos lá? Posso? Pode. Eu sinto muito pelos colegas que não conseguiram dar prosseguimento, né? Que logo iniciaram aqui conosco. Que formação maravilhosa. Fundamentação teórica, interagindo, me fizeram um desafio aí no Jamboard que eu não conhecia, e muito rápido.
Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, tá? É fundamentação teórica, interação, fazer o convite, fazer a acolhida, fazer com que o professor tenha o espaço de fala, garantir esse tempo para eles também, né? Mas o que a gente está percebendo é que esse espaço, eles não estão conseguindo permanecer. Eu não sei o que a gente poderia revisitar, né, essa acolhida, esse convite ao professor, porque eles não estão conseguindo chegar nas formações, o que está acontecendo. E isso me preocupa muito, sabe? Verdade, Aninha. Obrigada. Mais alguém? Algum ponto a destacar? O que acharam desse encontro? Excelente. Muito bom. Pena que o povo não está, como a Ana falou, né, acessando. E parece que tem receio até de abrir a boca quando estão participando da live. Não sei. É muito difícil fazermos interagir. Você cutuca, você oferece prêmio. Ontem a Neiva estava oferecendo até casa, carro. Fazer a contribuição. E com aplicativos fáceis de serem trabalhados. Muito fáceis. Eu mesmo vi aqui, poxa, como é legal. Mas é desafio, né? A gente sempre viveu com desafios. E quem não participou, perdeu. Porque os horizontes não foram estendidos. A gente está fazendo uma coisa, uma intencionalidade tremenda, mas o povo ainda tem uma resistência de participar. Vamos tentar descobrir, né, professora Luiziane, o que aconteceu, porque estavam participando bem, né, e aí de repente caíram. Vamos tentar descobrir o que houve, se teve algum evento paralelo, se aconteceu alguma coisa que tirou as nossas 3 colegas que estavam aqui tão bem participando, e porque os demais também não vieram, né, que a gente está aqui querendo os nossos colegas, disputando por cada professor. E já fica aí o convite, né, já que essa formação está sendo gravada, para os colegas virem, né, os colegas que assistirem por meio da gravação, participarem ao vivo conosco, né. E aí o Luiz tocou num ponto que muitas vezes a gente não fala, né, e historicamente nós fomos silenciados, né, muito tempo silenciados, e é difícil falar e se sentir à vontade nos espaços. Então, que se sintam acolhidos nesse espaço formativo para falar. E aí eu passo a palavra para a professora Luiziane e para a Gisele em sequência. A Gisele, depois sou eu. A Gisele levantou primeiro. Vamos lá, então. Eu sou... Como é que se pode dizer? Não posso dizer diferente, né, do que dos colegas, né? Mas essa formação foi pensada com muito carinho, né, para os nossos colegas professores e professoras da primeira fase, do primeiro segmento, né, para a primeira, segunda e terceira fase, e nós estávamos muito desejosos que eles participassem conosco. Com certeza deve ter surgido alguma questão, alguma dificuldade, né, pode ser até de internet, enfim, mas que a gente possa... estar conversando, né, posteriormente, para saber o motivo, para que eles possam estar conosco, né, nos próximos encontros. E a minha sugestão aqui, né, para os próximos encontros, eu gostaria muito de trabalhar, né, como formadora, já me colocando aqui à disposição, né, edição de textos, edição de vídeo pelo Canva, tá, Lu? Se tu puder colocar aí, que eu quero dar essa formação, já até falei com a professora Roseli, né, edição de vídeo pelo Canva. Eu acho que é uma necessidade formativa, na verdade uma necessidade técnica, né, que nós formadores temos, porque quando estamos nessa plataforma, nós editamos vídeo, né, os vídeos aparecem, organizamos slides, e também o professor está
nessa labuta, né? Lá no próprio projeto, lá na discriminação do projeto Círculo de Leitura e Escrita, lá fala dos formatos que esse projeto ele vai ser desenvolvido no presencial, no online, né? No híbrido. Então, assim, a gente não vai deixar essa ferramenta aqui tão cedo. Né? E agradecer a presença do Carlos, né, que foi muito solícito. Eu pedi a participação dele, assim meio constrangida, né, assim, de um dia para o outro. Ele foi muito rápido em aceitar, né? Então, muito obrigada, Carlos, e por atender a nossa solicitação, e agradecer a presença também dos colegas, né, e fortalecendo aqui a nossa discussão. E parabéns, professora Luziane e Luciana, pela condução do encontro. Agradecer aqui a oportunidade, né, de ter trabalhado junto com a Gisele. Nós ficamos ontem até tarde conversando, trocando ideias, preparando, né, e a gente fazendo uma reflexão aqui dos pontos, né. É um momento formativo para nós também, né? Um encontro desse, nós aprendemos muito uns com os outros. Então, é uma oportunidade também de aprendizado. Obrigada, meninas. Vocês são ótimas. Todos, Luiz, Ana, Carlos, Gisele, Luciana, Aninha. Sim. E o Carlos está com a mão levantada também. Vai lá, Carlos. Não, eu queria agradecer pela participação e também dizer que eu estava como cursista aqui, tanto que eu demorei até um pouco para voltar, porque eu estava realmente no processo de concentração, eu queria ter tido essa oportunidade, essa formação quando eu fiz EJA, que eu errei muito, assim, errei tentando acertar. A educação é isso, né? 99% de fracassos e 1% de sucesso. Por isso que eu acho que é muito frustrante, às vezes os professores não entendem que o sucesso, que o fracasso é uma parte importante também da educação, no sentido de que você nem sempre vai alcançar o aluno naquela hora, você vai sensibilizar ele para outras coisas. E se eu tivesse tido essa formação lá na EJA, quando eu fui professor da EJA, eu teria sido melhor, que eu teria aprendido muito com vocês. Então, na verdade, a minha colaboração foi só um pouquinho, assim, mas eu aprendi pra caramba e eu quero muito agradecer aos colegas. Eu realmente sou fã, eu sou suspeito de falar, eu aprendo muito com vocês. Eu sempre digo no grupo da educação infantil, quando você encontra alguém melhor que você, que conhece mais, ou você inveja ou você admira. Então, como eu não quero ter inveja de vocês, eu admiro vocês. Entendeu? Nós te admiramos, Carlos. Muito obrigado. É verdadeira. Muito obrigado. Com certeza. E aí, as nossas ferramentas, né, para os próximos encontros, vocês vão ter aqui a possibilidade de Canva, né? A Gisele até trouxe a extensão aqui no Canva de trabalhar a edição de vídeos. Jamboard, se você quiser trabalhar melhor essa ferramenta que nós usamos hoje, aí você vai sinalizar lá no formulário de frequência e avaliação, que vai ser disponibilizado já já. O Padlet, né, que é muito parecido com o Jamboard, mas ele tem também alguns outros elementos. O Pixton, para criar histórias em quadrinhos. Então, você escolhe uma dessas, não vale todas, porque nós não vamos ter condições, nós vamos ver as mais votadas, tá bom? Ferramentas Google ou outra que lhe vem à mente. Escolha uma delas e aí nós vamos ver as mais votadas e na próxima formação sobre ferramentas tecnológicas vamos tentar atendê-los. E aqui nós temos então o nosso formulário de frequência e avaliação, que eu vou pedir para a Aninha colocar o link aqui no chat para a gente apresentar para vocês como é que está a nossa frequência e avaliação deste ano, tá bom? Então, vamos pegar aqui o link.
Aí estamos vivenciando, mas vamos vivenciar todas as etapas, né? Vamos lá. Aí fica a pergunta, né, para vocês. A gente precisa preencher formulário de avaliação, nós, formadores? Eu acredito que não. Tá, ok. Eu acredito que não. Ok. É porque depois isso vai ser organizado em tabelas, né? Exato. Ok, certo. Então, eu vou clicar aqui no link, aí vocês podem clicar só para ver se está funcionando, se está tudo certinho. Mas assim, deixa eu apresentar como que ele está direcionado para este ano, né? Quais são os elementos que compõem o nosso formulário. Então, primeiro você vai colocar o seu e-mail e se você é servidor da CEMED. Eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, tá? E eu vou dizer que eu sou servidora da CEMED. Aí ele vai me direcionar pedindo um número de CPF. O número de CPF ele tem que ter ponto e tracinho, tá? Eu estou colocando um número de CPF qualquer aqui só para também direcionar, explicar, né? Nome do servidor, digite em letras maiúsculas e sem abreviações. Eu vou colocar que meu nome é Ana Lima Vieira. Misturei os nomes de alguns formadores aqui presentes. Escola ou lotação do participante, VDPM, função do participante. Então pode sim, Giza, porque tem aqui, ó, formador. Tem o item da função do participante do encontro. Então bora preencher. Bora aproveitar e preencher. Aí a DDZ, colocar aqui que eu estou na sede. Turno de participação é o vespertino. Forma de participação, nesse ponto aqui, nós vamos colocar que a atividade foi remota, tá? Ela não foi EAD e nem foi híbrida e nem foi presencial, ok? Tem outras equipes formativas que trabalham de forma em EAD ou em formato híbrido ou presencial. A data da formação, hoje 17/3, né, de 2022. E aí, vamos para a próxima. Aí, equipe formativa. Caro servidor, por favor, confirme corretamente. A equipe que está oferecendo essa formação é a equipe da ERJA, tá? Então, é Rede Colaborativa de Formação Continuada ERJA. Aí você vai seguir. Aí vai aparecer aqui a logo da ERJA. E quais os formadores de referência que estavam nessa formação? Nessa do diurno, especificamente, era Luiziane e Luciana, tá? Que estavam responsáveis pela formação. Mas também estava a Ana Lúcia, o Luiz, né, a Gisele. Mas é só de referência, Lu. É só de referência, né? E o Carlos. Então a gente vai marcar só os dois primeiros mesmo, tá? Que eram as formadoras de referência responsáveis pelo processo formativo. Qual segmento atua? Essa formação ela é voltada para o primeiro segmento. E qual o tema da formação? Durante o ano nós vamos ter 5 temas, né, no primeiro semestre, então você vai marcar o primeiro, que foi esse de hoje. Que atividades você poderia desenvolver com seus educandos após esta formação? Então você vai escrever aqui que ideias surgiram no decorrer, né, mediante essa formação, tá? E aqui você vai registrar quais as suas sugestões para as próximas formações. E aqui sim você vai escrever a ferramenta que você gostaria de praticar, entendeu? Eu vou colocar aqui Pixel. E aí vai encerrar a avaliação, tá? Vai passar para a próxima, deixa eu só parar aqui.
Só para ajeitar aqui 2 dados, enquanto vocês vão fazendo a avaliação, vão preenchendo. E eu já vou usar essa mesma como a minha... Coloquei assim, ó. Interessante trabalhar o círculo de cultura a partir dos exemplos de sequência didática apresentadas pelas formadoras. Ótimo. Muito bem. Você vai ganhar uma estrelinha azul. Por ter prestado bastante atenção na formação. Tem as palavras geradoras, né? Tem um currículo mais contextualizado com a realidade. Então você pode dizer várias coisas que você aprendeu aqui nesse encontro, né? Lu, dá continuidade aí para ver o que aparece mais. Eu vou já fazer, eu só estou colocando alguns dados pessoais. Aí eu vou já colocar na tela de novo, tá? Vou apresentar novamente. Se bem que eu estou apresentando, eu tô? Sim. Já estava apresentando, né? Sim, é porque vai lá para a parte geral, é isso que eu quero ver, se está indo lá para a parte geral. Eu vou parar a gravação, tá, gente? Não, eu acho que pode deixar até o finzinho só, Giza. Tá, é porque Já parou? eu tô fazendo uma comparação, não. Porque Tá, eu coloquei o Pixel, próxima, aí vem, vem pra cá, ó. Avaliação da formação. É, porque no nosso da educação infantil não vai para aí, agora que eu vi isso. Ah, tá. Aí avaliação da formação, avaliação do formador. Aí vocês vão colocar, né, os elementos da formação, como é que foi todos esses elementos e enviar, tá bom? Então esse daqui é o nosso formulário de frequência e avaliação. Eu vou parar aqui essa apresentação e vou voltar aqui para o Canva só para a gente finalizar esse nosso encontro formativo também na rede, enquanto a Giza está gravando. Pronto. Então, saiu do formulário de avaliação, todo mundo preencheu. Aí nós vamos ter aqui o próximo encontro, né, do primeiro semestre. Então, o próximo encontro vai ser sobre essas oficinas tecnológicas para melhoria do processo de ensino-aprendizagem. E aí nós vamos compartilhando com vocês os convites para participarem desses encontros. E as referências, né, algumas das referências que nós utilizamos nesse encontro. Não são todas, mas algumas delas. E é isso. Agora sim, Giza. Obrigada a todos que participaram mais uma vez. Um abraço fraterno e até a próxima.